Pessoal, muito bom dia. Vamos para a nossa última aula de medicina legal. Hoje eu vou fazer uma revisão para a nossa prova, que é da semana que vem, dia 30. Fazer uma revisão geral. Se você assistiu todas as aulas, você vai fazer a revisão comigo que vai lembrar, tá tranquilo. Se você não assistiu, tá querendo assistir só essa e ir bem na prova, talvez tenha um pouco de dificuldade. Sugiro que volte e assista aquelas aulas que você não está entendendo, beleza? Então, hoje eu espero ser rápido. Vamos começar. Sir Reis, solta a vinheta. Gente, nosso curso então começou com aquelas classificações da medicina legal, aqueles diversos ramos da medicina legal. Então tinha a medicina legal geral, que estuda a ética, a deontologia, direitos e deveres do médico legista, e também a medicina especial, dividida nos capítulos. Vamos lá ver os capítulos que a gente viu, ó. Antropologia, estudo da identificação, a traumatologia, que foi o que a gente viu no nosso curso, sexologia, o estudo da sexualidade, e a tanatologia, que eu quero ver semestre que vem, sobre os sinais da morte. Lembra dessa classificação? A gente estudou também das perícias e dos peritos. A gente estudou então quem vai fazer a perícia? Um perito oficial. Na ausência de um perito oficial, 2 peritos com diploma de nível superior preferencialmente na área da atuação. Lembrando que ele não precisa estar em dia com as obrigações eleitorais, nem em dia com o fisco, nada disso não, tá, gente? Simplesmente 2 pessoas idôneas. A gente falou das perícias complexas, que são aquelas que têm mais de uma área. Então, por exemplo, o homicídio é um exemplo, porque eu vou ao local fazer a criminalística. Então, a perícia baseada na ciência da criminalística. E depois o corpo vai para o IML, aí já com a medicina. Então, um exemplo de perícia complexa. A gente viu também que o réu não é obrigado a engolir tudo que o perito falou. Ele pode contestar. E quando contesta, ele precisa então contratar um assistente técnico que vai dar o seu parecer. O assistente técnico, então, vai entrar em defesa do réu, se contratado por ele, ou pode também ser contratado pelo Ministério Público, ou por qualquer parte. Lembrando que isso é na fase processual. E a gente estudou também os documentos médico-legais. A gente estudou, então, as notificações compulsórias, naquele caso, por exemplo, de acidente de trabalho, compulsoriamente tem que ser notificado do Ministério do Trabalho. Em caso de doenças de epidemia, compulsoriamente tem que ser avisado, notificado para secretarias. Então, Secretaria de Saúde, notificação compulsória. A gente estudou os atestados, que atestam uma situação de fato para um determinado fim. Quem não lembra bem, volta lá. A gente estudou os relatórios. Os relatórios são de 2 tipos, escritos ou ditados. Se ditados, vai ter um escrivão, um escrevente, para reduzir a termo. Não é isso mesmo? Quando ditado, chama auto. Quando escrito pelo médico, chama laudo. A gente estudou então as partes de cada um, as partes dos relatórios, a descrição, que é a parte mais importante, porque ele vai descrever os vestígios, depois a discussão de cada um dos vestígios, a conclusão, as respostas aos quesitos, o preâmbulo, cada um daquelas partes. E também os pareceres, que é quando o médico não analisa diretamente, né? Então ele não vai ter a descrição dos vestígios, mas tem todas as outras partes, a discussão dos vestígios, a conclusão, respostas aos quesitos. E depois a gente entrou na traumatologia, então as ações, as energias de ordem mecânica, que é aquela que tem movimento. A gente estudou lá, ó, vai na tela, instrumentos contundentes, cortantes, perfurantes, geram feridas, contudas, incisas, punctórias ou puntiformes. A gente viu também que tem as mistas, né? Pérfuro contundente, pérfuro cortante, corto contundente. Ó, então, a perfurante atua sobre um ponto, causa aquela ferida pontual. Puntiforme, punctória. A ação cortante desliza, né? Com um gume bem afiado. Então lembra, as bordas são regulares, lineares. Sangra muito. Vocês lembram que eu mostrei a mangueira? Por que sangra muito? A contundente é a pancada que age numa superfície. Então, luxação, luxou o ombro, é contundente. Porrada, fratura, quebrou o braço, é contundente. Pode ter a contundente que dá solução de continuidade da pele. Então, as bordas vão ser irregulares, não lineares, com marcas de equimose nas bordas. Também são contundentes as pancadas que deixam as equimoses. A gente fez aquele longo estudo sobre as equimoses. As equimoses, que cor que elas são?
elas mudam de cor ao longo do tempo. E como que elas mudam de cor? Olha aí, ela é vermelha, violácea, que é o roxo, azulado, verde e amarelado. Quanto tempo dura cada um desses? Um dia vermelho, 2 dias violáceo, 3 dias azulado, 4 dias verde ou esverdeado, 5 dias amarelado, podendo seguir até 20 dias aí. Sabendo disso, você constrói essa piramidezinha aí, e com essa pirâmide construída, se cair na prova lá, qual que é a cor que estava no 8º dia? Você olha lá, 8º dia, você vai construir essa tabelinha lá, 8º dia verde, esverdeado. Dentro da traumatologia também, as pérfuro-contusas são as mais importantes por causa do disparo de arma de fogo. O projétil, quando entra, ele entra causando então uma ferida pérfuro-contusa, por isso que elas são tão importantes, tão comuns. Então, a gente classificou os disparos. Eles podem ser dados de longe, à distância, a longa distância, podem ser dados a curta distância ou podem ser dados encostados. Foram 2 aulas sobre isso. Vai na tela. No disparo à distância, a gente vê lá os efeitos primários. A gente viu o que é a orla de enxurro, a orla equimótica e por que as bordas ficam invertidas, dobradas para dentro por causa da entrada do projétil. Agora, se o disparo for um pouco mais perto, 50 centímetros, né? Menos de 50 centímetros, o ferimento vai tendo em volta dele aqueles pontinhos de pólvora incombusta, que é a zona de tatuagem. Tem a zona de esfumaçamento também e a zona de chamuscamento. O esfumaçamento, então, é quando está perto e suja de fumaça, tá? Esse esfumaçamento, essa sujeira de fumaça, se você limpar, passar um pano úmido, limpa, porque é apenas fumaça. Se tiver mais perto ainda, a chama encosta na pele e chamusca, então dá a zona de chamuscamento. Então esses são os 3 efeitos secundários que são presentes no tiro a curta distância. E o tiro pode ser também encostado. Quando encostado, tudo isso vai para dentro da pele. E aí a gente viu aqueles sinais. Vai na tela. Mina de Hoffman, sinal de Bonnet, sinal de Verga-Ertner. Então a mina de Hoffman, quando tem um osso aqui, todos aqueles gases entram e a pele estoura, explode para fora, né? De volta. Então o ferimento fica com formato estrelado. O sinal de Bonnet, a fumaça entra na pele e suja o osso de fumaça, sinal de Bonnet. E o sinal de Verga-Ertner é aquela lesão por assinatura. Lembra aí o que é lesão por assinatura? A arma, o cano quente encosta na pele e o cano quente deixa o ferimento na pele. E por fim, na última aula, a gente estudou as asfixias. Então, as diversas asfixias, lembra lá, por alteração do meio, coloca no meio líquido e afogamento, coloca no meio sólido, soterramento, no meio gasoso, confinamento, óbvio, desde que não seja com oxigênio, porque se for com oxigênio, ele não morre, né? A gente estudou também a sufocação direta, obstrução das vias respiratórias, e a sufocação indireta, que fica tão apertado que a pessoa não consegue fazer o movimento. Morre por sufocação indireta. A gente estudou também o monóxido de carbono, que a pessoa fica com aquela cor vermelho forte, né? Vermelho intenso, que é a cor carminada. Não é isso mesmo? A gente estudou também as constrições do pescoço. Então vão na tela aí, quais as formas de constrição do pescoço? O enforcamento, que o que faz a constrição é o peso do corpo. A esganadura, que o que faz a constrição do pescoço são as mãos. E o estrangulamento, que é qualquer outra forma de constrição do pescoço. Então, no enforcamento, como é o peso do corpo que constringe, a corda, então, vai estar sempre ascendente, com o sulco mais profundo aqui e mais raso aqui, porque o peso do corpo que fez. Na esganadura, como é com as mãos, vai ter marca de dedo e de unha. No estrangulamento, vai depender de qual for. Se for estrangulamento com corda, alguém pegou a corda e estrangulou, então nesse caso os sulcos ficam diferentes dos sulcos do enforcamento. Aqui, no caso do estrangulamento, sulco horizontal, a profundidade é uniforme e aqui pode ficar abaixo da tireoide. E também a gente estudou as 4 fases da asfixia. Tem gente que fala que são 3, né? 3 períodos. O importante, tem a fase cerebral, que as pessoas ficam com os sentidos alterados, então sensação de calor, zumbido e os fosfenos, que são as luzes brilhantes. Termina com a pessoa apagando, com a perda da consciência. Depois vem a segunda fase, que é a fase de convulsão,
E por fim, a terceira fase, que é onde aparecem os sinais de morte, tem a fase respiratória e a fase cardíaca. Pessoal, com essa aula que eu tentei ser bem breve, por isso falei tão rápido, pretendo alcançar quase tudo que vai cair na nossa prova. Se você assistiu às aulas, você vai entender isso com facilidade. Agora, se não assistiu, eu sugiro que assista para conseguir entender melhor essas coisas que eu falei, que vai ser o que vai cair na nossa prova na D de sábado. Beleza? Pessoal, foi um prazer inaugurar esse curso à distância com vocês, tá? Espero que tenham gostado, espero que tenha sido proveitoso, principalmente para aqueles que querem prestar concurso da Polícia Civil, que essa matéria é essencial e isso que eu ensinei aqui é apenas o começo, beleza? Pessoal, forte abraço, bons estudos, até a próxima!